Meus amigos, finalmente, depois de 22 anos, o título da Premier League está de volta ao Emirates, está de volta a Londres, ao norte de Londres, está de volta às mãos do Arsenal e a gente não tem palavras para descrever a alegria, a a empolgação. É um bagulho muito louco porque por mais próximo do título que a gente estivesse, parecia muito longe, inalcançável, depois de 3 temporadas com esse título batendo na trave e não veio. É difícil, gente. Eu tô sinceramente muito emocionado, muito emocionado. Eu tava no trabalho e voltando no ônibus, acompanhando o jogo do City. E toda aquela tensão, tanto quanto ontem, né, no nosso próprio jogo. E mais uma vez a gente sofrendo demais aí para finalmente poder sorrir. Eu talvez ainda não tenha contado aqui a minha história para vocês no canal. Eu sou torcedor do Arsenal desde 2002, aproximadamente ali, início bem no comecinho dos anos 2000. Então eu tive a honra, eu tive o privilégio de ver os jogadores do Arsenal, aquele elenco dos Invencíveis, pude acompanhar toda a saga de Arsène Wenger sob o comando do Arsenal, pelo menos a partir dos anos 2000 ali. Então todo aquele time competitivo, aquele time que fazia brilhar os olhos, e aí essa paixão pelo Arsenal, ela começa dessa forma, vendo esse futebol vistoso a época era outra, né, gente? Então, o acesso à internet, o acesso à informação era bem mais difícil do que a gente tem hoje, né? As mãos, assim, na palma da nossa mão. Então, eu acompanhava muito o Arsenal pela televisão, revistas até, jornais, álbum de figurinhas, videogames, né? Muita gente, acompanhei muita gente dizendo que começou a torcer pro Arsenal por causa das capas dos videogames e do próprio time do Arsenal, que era muito forte no Wing Eleven, né, no Bomba Pet, enfim, muita história para contar. Eu pude ver esse time bater na trave naquela decisão da Champions contra o Barcelona, e talvez ali tenha sido um grande divisor de águas para mim como torcedor do Arsenal, porque nas derrotas é que a gente percebe o quanto a gente sente, né? O quão dolorido foi, o quão doloroso foi aquela derrota de virada para o Barcelona na final da Champions, de um time que merecia, e merecia demais aquela conquista, por tudo que já vinha fazendo anos anteriores, por conta de todo aquele elenco que depois acabou se dissolvendo, jogadores indo embora. Então, se a gente for pegar a linha do tempo, desde então, são 22 anos de espera por esse título da Premier League, foram muito mais decepções, tristezas, frustrações do que alegrias, né? Porque nós vimos alguns ídolos não conquistarem títulos com a camisa do Arsenal, e muitos deles também indo embora para outros times. Então a gente viu a nossa equipe não sendo competitiva nem dentro da Inglaterra, quanto mais fora da Inglaterra, nas competições europeias. A gente sofreu muito, a gente sofreu muito. Então hoje é motivo de muita festa, de muita alegria. Eu realmente, gente, eu queria estar aqui eufórico, comemorando, estourando fogos e tal, mas a emoção, a sensação dessa conquista, e passa um filme na cabeça de tudo que a gente viveu nos anos anteriores, as grandes frustrações das últimas 3 temporadas, principalmente de 23 e 24, que esse time jogava por música, mas finalmente coroados aí com a conquista da Premier League. Ontem nós fizemos a nossa lição de casa, vencemos o Burnley por 1-0, aquele resultado magrinho, aquele resultado de tirar o fôlego, né, de fazer a gente ficar com o coração batendo na boca ali, quase saindo pela boca do começo ao fim do jogo. E hoje, com o tropeço do City,
ainda com um final dramático, né? Novamente um final dramático, quando tudo encaminhava para uma vitória tranquila do Bournemouth, que até teve chances de fazer mais gols. O City ainda consegue empatar o jogo no finalzinho, ainda tem alguns poucos minutos ali, mas o apito veio e com ele uma descarga emocional, olha, gente, impressionante. Eu não consegui conter as lágrimas no ônibus e é meio bizarro isso, porque as pessoas ficam olhando, né, um negrão desse tamanho e chorando a partir do nada. E aí a gente começa a acessar as redes sociais e aí você vê os teus amigos, né, da nossa comunidade de torcida comemorando, muitos jovens que não tiveram a oportunidade de ver aquele Arsenal de Thierry Henry, de Bergkamp, de Vieira, né, de Gilberto Silva, de Lehmann, enfim. Hoje podendo ver esse Arsenal jogando bola e comemorar um título, porque para muitos o torcedor do Arsenal que nasceu depois de 2006 não viu o time ser campeão da Liga, gente. Então é um feito histórico para nós, então não tem palavras para a gente descrever essa conquista, esse título, a vitória veio e agora é só comemorar. A gente está vivendo uma temporada, né, mágica, porque daqui 2 semanas a gente disputa a final da Champions de novo. Aquele mesmo palco que forjou novos torcedores do Arsenal lá em 2005, naquela decisão contra o Barcelona, pode sacramentar, né, um novo tempo para esse time, para esse clube, para esses jogadores, enfim. Eu tenho certeza que a gente já está na história, né? Esses jogadores com certeza estão na história por quebrarem, né, esse tabu, por romperem, né, com esse jejum absurdo, histórico. Eu acho que é quase unânime de nós torcedores do Arsenal que a nossa prioridade era muito mais a Premier League até do que a Champions. Olha só que loucura a gente pensar isso, mas é a mais pura verdade, porque era muito incômodo esse jejum e a gente vê os nossos rivais cada vez mais empilhando troféus da própria Premier League, né, como foi com o Manchester United, depois sob o comando do Sir Alex Ferguson, agora com o City de Guardiola, o Liverpool de Klopp, que também tinha saído de uma fila absurda, até o Chelsea conquistando alguns títulos, então isso era muito, mas muito, muito incômodo e a gente conseguiu derrubar essa muralha desse jejum e agora daqui para frente é sonhar alto, pensar em construir, quem sabe, uma dinastia, né, do Arsenal, sempre no topo, sempre brigando por coisas grandes. Nós temos um elenco muito novo, muito jovem, isso nos dá um ânimo, uma perspectiva de que grandes coisas ainda mais virão, né? Muitos mais títulos esse time pode conquistar e eu estou muito feliz, muito empolgado com isso, porque também tira esse peso dos jogadores, dessa responsabilidade, enfim. Gente, é muita coisa, tem muita coisa pra gente falar, pra gente compartilhar. O trabalho do Arteta, né, muitas vezes contestado, pegou um time praticamente terra arrasada lá em 2020 e veio aí garimpando, né, aos poucos construindo aí esse seu estilo de jogo, esse padrão de jogo, um time que hoje é muito competitivo, é um time extremamente incômodo. Impressionante como a gente chega para essa final da Champions agora contra o PSG, talvez muito mais confiantes. Eu acho que muita coisa vai mudar até com a conquista desse título da Premier League para essa decisão, porque o Arsenal vai chegar muito, mas muito forte para brigar por esse título que é inédito também para nós. Enfim, podemos coroar um ano mágico e, enfim, já estamos na história com certeza por conquistar a Premier League e enaltecer mais uma vez o trabalho do Arteta, o trabalho de cada um dos jogadores, o Raya pelo 3º ano consecutivo, sendo eleito o melhor goleiro da temporada, né, o goleiro menos vazado da temporada. É interessante, gente, coincidências à parte, para quem gosta de números, que o Raya, quando chega no Arsenal, ele chega com a camisa
e começa a jogar com a camisa número 22, né? Alguns vão se lembrar disso daí. Então, depois de 22 anos e o Raya se consolidando na meta dos Gunners, sendo importantíssimo. Para mim, 2 pontos aí que são fundamentais para essa nossa conquista é aquela postura do Declan Rice depois do jogo contra o Manchester City, a derrota para o Manchester City lá no Etihad Stadium, quando todos diziam que o Arsenal ia pipocar mais uma vez e o Declan Rice declara, né, ainda não é o fim, né, it's not done, enfim, não é o fim, não era o fim e não foi, e o Arsenal conseguiu dar a volta por cima e conquistar esse título. E o segundo momento, eu acho que é o jogo contra o West Ham, que era um jogo extremamente difícil contra um time lutando contra o rebaixamento, e o Davi Raya faz aquela defesa espetacular na finalização do Matheus Fernandes. Enfim, gente, é incrível o feito que esse clube colocou na história hoje do Arsenal. O que esses jogadores fizeram realmente vai estar nos livros. As ruas jamais esquecerão desse elenco do Arsenal. Ben White, importantíssimo na reconstrução do elenco, o Timber que chegou tomando de conta, Tomiyasu que passou também pelo time e que fez parte também dessa reconstrução, enfim, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos aqui que fizeram parte dessa remontada do Arsenal, né? Dessa reconstrução de identidade de um time competitivo, de um time brigador, de um time que soube alternar em vários momentos da temporada com um bom futebol, e quando não dava para jogar bem, o time foi firme e sólido o suficiente para conseguir ter uma defesa muito consistente, muito difícil de ser vazada, com um goleiro espetacular. Olha, gente, são muitos pontos, muitos detalhes. A gente está na adrenalina porque o título ainda assim, parece que a ficha ainda não caiu para nós torcedores, né? Talvez essa ficha vá cair aí nos próximos dias, principalmente no domingo, quando a gente vai receber o troféu lá no estádio do Crystal Palace. Vai ser uma festa incrível. Eu acho até que o Arteta deve colocar o time mais alternativo possível para dar alguns minutos para esses jogadores aí no último jogo da temporada. Sei lá, o Kepa jogar, o Setford, os zagueiros da base. Vai vir muita gente nova aí, com certeza. Max Dalma deve ser titular, e eu torço até para isso, para que esse time jogue, né, com alegria ali, com leveza, e depois a gente possa fazer uma grande festa levantando o troféu da Premier League, e depois focar, girar a chavinha e voltar as atenções para a grande decisão da Champions League. Mas, gente, olha, eu até achei que eu fosse chorar aqui no vídeo, porque realmente eu fiquei vendo vários vídeos, o enorme, né, João Castelo Branco comemorando, o Zé Trajano, pai dele, que é uma figura icônica, né, do jornalismo esportivo, que com certeza marcou época e é um torcedor do Arsenal declarado. Com certeza ele é aí uma referência para muitos que desejam perseguir, né, essa carreira de jornalista. Enfim, faz um trabalho excepcional, e vê-lo, né, já um senhor de idade comemorando esse título do Arsenal, tão presente ali, né, nos comentários, nas redes sociais, sempre falando do Arsenal. Para aqueles que duvidaram, né, para aqueles que beberam aguinha dizendo que eram as lágrimas dos torcedores do Arsenal. Então é um turbilhão de emoções ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo. Então eu realmente fiquei bastante emotivo, achei mesmo que eu não ia conseguir gravar esse vídeo, mas eu tô muito satisfeito, muito feliz, demais mesmo. Eu não fiz nenhuma promessa, eu não sou disso, mas sério, é de se pensar aí até de algo que possa marcar aí essa temporada do Arsenal, deixar registrado isso, né? Porque realmente esse time e a história, a paixão que a gente tem por esse time
com certeza faz parte aí da nossa caminhada, né, da nossa vida, do nosso dia a dia. O Arsenal, ele me proporcionou novos amigos, enfim, este canal que você está acompanhando, que você está assistindo, retomei aí os conteúdos, né, a produção de conteúdo e decidi falar dessa minha paixão pelo Arsenal. Então, todos vocês que estão aqui são muito bem-vindos. Eu sou muito feliz de poder compartilhar dessa minha paixão, dessa minha emoção com vocês, dessa minha alegria. Hoje a gente já chorou junto, a gente já xingou muito em outros vídeos, mas hoje é um dia muito feliz, é um dia inesquecível para nós torcedores do Arsenal. E que bom que a gente tem feito novos amigos, novas amizades e que a nossa torcida tem crescido cada vez mais. É isso, meus amigos. Saiu aquele peso das costas, saiu aquele peso da responsabilidade, desse jejum absurdo de tantos anos que incomodava. O Arsenal é campeão da Premier League, mais do que justo. E a nossa torcida agora, a nossa expectativa é para que seja o primeiro de muitos, que seja o primeiro de uma nova era e que o Arteta possa, quem sabe, aí se perpetuar, né? Fazer história tanto quanto o Arsène Wenger fez sob o comando dos Gunners, que ele possa conquistar muitos outros títulos. A gente criticou quando precisava criticar, a gente xingou quando precisava xingar, mas a gente também sabe reconhecer que o trabalho foi bem feito, mesmo nos momentos difíceis. A conquista do título, né, a coroação dessa temporada com a conquista do título prova que ele conseguiu ser resiliente o suficiente e trazer de volta esses jogadores aí para a realidade de que eles eram capazes de conquistar esse título. Tá bom, gente? Se inscreve aí no canal, deixa o teu comentário, deixa o teu troféuzinho aí nos comentários para a gente poder engajar. Enfim, muito feliz, muito feliz. Eu queria que esse vídeo tivesse até 22 minutos, mas vamos esquecer. Agora só vai ficar para a história que depois de 22 anos o Arsenal foi campeão da Premier League. E daqui para frente a gente vai continuar sendo esse time competitivo, esse time chato, esse time enjoado para ganhar. E a gente vai estar sempre brigando lá na parte de cima da tabela, brigando por taças, brigando por tudo. E agora foco total na Champions League, porque eu acho que dá também. Eu acho que esse título vem e a gente vai fazer uma temporada 25-26 para entrar para a história. Tá bom? Forte abraço a todos. Feliz demais. Parabéns para você, torcedor do Arsenal. Parabéns para você, secador, torcedor do Tottenham, que perdeu do Chelsea hoje e que vai para a última rodada com grandes chances de ser rebaixado também. Aí seria a cereja do bolo. Cereja, se é que você me entende, que empatou hoje com o Manchester City e que fez com que esse resultado nos garantisse o título da Premier League. Tamo junto, gente. Forte abraço a todos. Valeu e até a próxima.